Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. E eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Disse-lhe Jesus: Lançai a rede da barca à direita e achareis. Pois a rede, e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. E foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, colhemos a palavra de Deus nesse tempo especial que estamos celebrando a Páscoa do Senhor. E a cada dia a liturgia vem mostrar para nós a presença de Jesus ressuscitado junto aos discípulos, né? Hoje aparece, já proclamamos um dia da semana, aparece aos discípulos de Emaús, aparece a Madalena, e tantas outras pessoas vão podendo testemunhar a sua ressurreição. Então a Páscoa é esse tempo especial, né, que nós temos na igreja para fortalecer, renovar a nossa caminhada de fé e assim dar continuidade à nossa missão, cada vez mais animados, encorajados para seguir firme, né, no nosso compromisso também, enquanto batizados, de seguir o projeto de Deus, de anunciar o Senhor aos irmãos. Como nós usamos a expressão cordeiro, né? Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Já não é mais os animais que são oferecidos, mas o Senhor Deus oferece o seu próprio Filho em sinal do seu amor, da sua misericórdia para conosco, para ser o Salvador. E Jesus traz com a sua ressurreição também a cada um de nós o direito à vida eterna. Então acolhemos as leituras que também fala da
como cantamos no Salmo, né? Eu vos exalto, Senhor, porque vós me livrastes. Salmo que se refere também à primeira leitura, na qual os primeiros discípulos estavam anunciando Cristo ressuscitado aos irmãos e sendo perseguidos por causa do anúncio do Evangelho. E essa leitura, né, que nós vamos lendo esses dias, dos Atos dos Apóstolos, é para nos ajudar a refletir também sobre o entusiasmo da fé, comprometimento, coragem, né, porque os primeiros cristãos tiveram muita coragem, né, mesmo na perseguição. O que o texto de hoje diz? Mesmo sendo perseguidos, eles saíam felizes no fim das suas missões por ali, porque eles estavam fazendo o que eles acreditavam. E é assim que Pedro disse ao Sinédrio, né? O Sinédrio é o Tribunal Superior Judaico, e eles estavam condenando os apóstolos, e Pedro disse: nós vamos obedecer ao Senhor e não ao Sinédrio. Vamos obedecer a Deus e não aos homens, né? Em outras palavras, esta é a ideia de Pedro diante desta situação. Então coloca em primeiro lugar a proposta que o Senhor confiou a eles, né, de anunciar, mesmo na perseguição. E aí depois alguns foram mortos, né, os primeiros apóstolos, né, com exceção de João, foram todos martirizados, né, por causa do anúncio da fé em Jesus, do anúncio da ressurreição. E acolhemos também a presença de Jesus ressuscitado dentro junto com os discípulos no Evangelho, que vem falar para nós da pesca milagrosa, né? O Senhor vem e pede aos discípulos: lancem a rede. Eles já estavam cansados, tristes, desolados, mas a partir desse momento eles reanimam a caminhada, reanimam a fé, lançam a rede em obediência à palavra de Jesus, e ali acontece o milagre. A refeição na Bíblia, né, ela é sempre um sinal de restauração. A Eucaristia nos restaura, nos renova, nos fortalece, né, nos dá força. Lembra que o profeta Elias também estava cansado, né? Um dia o anjo deu a ele um pão: levanta-te e come, que o caminho é longo. A Eucaristia é para isso, para nos fortalecer, para nos conduzir, dar coragem para seguir melhor o projeto de Deus. Então, é comungando a Eucaristia que nós vamos fortalecer cada vez mais a nossa caminhada. E esse texto traz esse elemento importante sobre a Eucaristia, né? A multiplicação dos pães. Jesus, depois, quando eles voltam, Jesus está ali com os pães e os peixes, já preparando para eles uma refeição. Então, quando aparece refeição na Bíblia, é para nos levar a essa dimensão eucarística, né? Que depois Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida, deixa o seu corpo e sangue para ser alimento para cada um de nós. Então, que possamos fortalecer nossa caminhada, acolhendo a Eucaristia, acolhendo a palavra de Deus, para transformar a vida de cada um de nós. E é nesse Evangelho também que Jesus vai testar Pedro, né? Para ser um bom discípulo, para ser um bom pastor, precisa amar o Senhor, amar o projeto que vai fazer. Por isso Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E a partir da confirmação, Jesus restaura a caminhada de Pedro, uma vez que Pedro tinha negado também 3 vezes, né? Mas Jesus reconstrói toda a sua caminhada de discípulo ali de Pedro, para que ele possa confirmar, através do amor, da entrega, a missão de ser aquele que vai guiar a igreja. Então acolhemos esta palavra que vem falar para nós então de força, de esperança, que esta Eucaristia possa nos fortalecer cada vez mais nesse tempo pascal e nos ajudar a caminhar em direção ao projeto que Deus tem para com cada um de nós, ao chamado à santidade, chamado a serviço, né, como os discípulos também serviam, chamado a testemunhar Cristo ressuscitado
aos irmãos. E concluindo então nesse tempo, nesse mês dedicado a Maria, agradecemos também Maria pelo seu sim, é ela que acolheu a vocação de ser a mãe do Salvador. E nesse dia também as crianças que estão aqui vão coroar Maria, né? Lembrando aí essa tradição também da igreja, que possamos ser um grande momento de louvor, de agradecimento à presença de Maria, como aquela que acolheu a missão de ser a mãe do Salvador. Continuemos a nossa celebração, vamos professar nossa fé rezando. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi concebido por Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que há de vivificar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.